Pessoal, estamos na quaresma. E eu lembro como se fosse ontem, o quanto eu me cagava de medo quando eu estava nesse período do ano. Fica no vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre esses meus traumas. Bom, para quem não sabe, eu sou de uma cidadezinha de Santa Catarina chamada Porto União. E é uma cidade extremamente pequena e extremamente católica, religiosa ao extremo. E nessa época da quaresma, para quem não sabe, é o período de 40 dias que Jesus ficou no deserto sendo tentado por demônios, e quando ele volta é que ele é morto, ele é crucificado. Então, para os católicos, essa cultura de preservar muita coisa, de não come carne, não faz isso, não faz aquilo, é muito intensa. E eu sou de uma família extremamente católica. O que isso significa? Que eu escutava coisas do arco da velha para me assustar. São coisas do diabo. E até hoje eu lembro desses momentos, das rodas de conversa, ou de conversas paralelas que eu escutava, que eu não conseguia dormir à noite. Eu fiquei até os meus 17, 18 anos com traumas disso, traumas dessas histórias. Então vou trazer algumas dessas histórias para vocês conhecerem hoje e entenderem um pouco desses meus traumas de medo da quaresma. Então a primeira história que eu vou trazer hoje para vocês é do demônio do Clube Floresta. O que seria o demônio do Clube Floresta? Vamos lá. Dentro da cidade de Porto União, às margens do Rio Iguaçu, que é um rio que atravessa a cidade, existe um clube, uma danceteria chamado Clube Floresta. E aí, minha mãe frequentou esse clube existe até hoje. Eu, se não me engano, ele está fechado, mas ele existe até hoje. Minha mãe, minhas tias, meus avós, eles iam a esse clube. E sempre que chegava esse período do ano, eles falavam: não sai em balada, não vai pra tal lugar, não faz isso, não faz aquilo, devido à religião. Mas eu sempre fiquei encucado, mas por quê? Por que não pode? Eu sempre fui às avessas dentro da família. Por que não pode? Por que eu não posso ir? Por que eu não posso fazer tal coisa? E aí um dia meu avô sentou, ele sempre sentava em noites de quaresma. Eu e meus primos, filhos de meus outros tios, vinham dormir em nossa casa. E meu avô contava essas histórias sobre esses assuntos da quaresma. Então, numa dada noite, numa determinada noite, ele contou por que não podia ir em baladas, em danceterias. Acontece que nesse Clube Floresta, toda a quaresma, o dono da danceteria, ele não era religioso. E durante todo esse período da quaresma, ele fazia festas. Festas, baladas que atravessavam a madrugada. E em uma dessas festas, uma moça da região, muito bonita, resolveu ir. Fugiu, pulou a janela de casa, saiu escondida dos pais e foi nessa festa. Chegando nessa festa, ela estava meio triste, meio cabisbaixa, porque ela queria, mas não queria estar ali. E num dado momento entra um homem lindo dentro dessa festa. E a festa rolando a madrugada toda, e entra esse homem lindo na festa. E ela sente meio que uma atração por esse homem quando ela olha para ele de longe, porque era um homem diferente do homem da região. Na região moravam muitos homens brancos de descendência europeia, de descendência alemã. Então aquele homem mais pálido, do rosto mais branco e tal. E esse homem chamou a atenção dela porque ele tinha cabelos lisos, que aparentava, porque ele estava de chapéu. Ele tinha cabelos lisos, ele se portava de uma forma diferente. E segundo a história, ele parecia um lorde do século XV. E ela ficou apaixonada por aquele homem desde o momento que ele entrou dentro da danceteria. Esse homem chega, vê que ela está interessada nele, chega até ela e começam a conversar. E em momento algum, esse homem tira o chapéu da cabeça, sempre se portando como um lorde, falando coisas bonitas para ela ficar mais interessada. E num dado momento ele convida ela para dançar. Ele fala que ele não passa muito tempo pela região, que ele não conhecia muito bem a região, que ele trabalhava muito e ele gostaria de se divertir, de dançar. Papo vai, papo vem, eles dançam, e ela lá mais apaixonada pelo homem, pelo ser desconhecido. E dança. Quando dá 3h20 da manhã, ele convida ela para sair. Vamos dar uma volta na beira do rio. E ela fala: não, eu não posso, porque alguém pode me ver, alguém pode me reconhecer e me denunciar para meus pais, e aí vai ficar ruim a situação, porque eu fugi de casa, é uma época que eles não aceitam. Beleza, deu 3h20 da manhã, esse homem fala: você não quer ir comigo então? Por bem? Aí ela fala: não, eu não posso. Ele falou: então você vai por mal. Nesse dado momento, ele tira o chapéu da cabeça, e do meio desses cabelos pretos que ele tinha, desses cabelos lisos que ele tinha, apareceram 2 chifres,
E ele começou a se transformar num monstro mais horroroso que alguém poderia ter visto na região. Ele criou chifres, as mãos dele começaram a esticar, se transformarem numa aparência cadavérica. Os pés dele estourou as botas que ele estava usando, as botinas que ele estava usando, e desse pé se transformou em um casco, estilo casco de um bode. E da calça dele saiu um rabo pontudo. E nesse momento ele falou pra ela: você vai comigo de qualquer forma. Eu não mandei você se apaixonar por mim. E nisso todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a ficar assustado e começou a pegar fogo no local e as pessoas começaram a correr desesperada. E essa moça não conseguia se soltar desse homem. Nesse dado momento que ela tentava se soltar, começou a subir uma nuvem de fumaça que muitas das pessoas que estavam lá, segundo meu avô, essa fumaça ela tinha um cheiro muito forte de enxofre. E as pessoas correndo desesperadas porque estava pegando fogo na danceteria. Esse ser, ele fez como se fosse um redemoinho dessa fumaça fedida em torno da moça e ela sumiu. Então, essa é a lenda do Clube Floresta. Não vai na quaresma porque o demônio do Clube Floresta sempre aparece por lá para levar alguém embora. Alguém que se apaixona, alguém que quer festejar, ele sempre vai aparecer. E essa lenda, eu tinha 17 para 18 anos, quando eu comecei a sair e tal. E até nessa época, dos meus 17, 18 anos, ainda essa lenda prevalecia. E muitas pessoas da região, só para vocês terem ideia, essa matéria saiu no jornal. E eu cheguei a ver esse jornal. Não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas existe no jornal da região essa matéria sobre o sumiço dessa mulher numa nuvem de poeira dentro do Clube Floresta. As pessoas que viram deram depoimentos e essa mulher nunca mais foi vista. Ela foi dada como sequestrada. O que foi que aconteceu? O capeta, o diabo apareceu lá dentro. As irmãs Rosane e Célia Leão estavam no baile naquela ocasião. Viemos, era uma quinta-feira santa. Tava lotado, o clube tava lotado, cheio de gente, acho que justamente porque não tinha outra coisa, todo mundo veio aqui. Que era um menino maravilhoso, olha só. Mas ele tinha chifre e rabo. Eles não especificam, porque foi mesmo o demônio. Ela falou, devido ao fogo, essa pessoa desapareceu. Mas muitas pessoas relataram que ela estava com esse homem criou chifres, criou rabo, patas, como se fosse de um animal, de um cavalo, de um bode. E esse ser levou ela embora na época da quaresma. Então, até os meus 18 anos, isso ainda permanecia, porque ainda todo mundo, e ainda tinha os sobreviventes, vamos colocar dessa forma, daquela época, os mais antigos, falavam sobre esse ocorrido dentro do Clube Floresta. Então, eu sempre me cagava de medo de sair de madrugada, principalmente nessa época de quaresma, porque eu achava que a qualquer momento eu poderia encontrar alguma coisa e sumir da terra, ser levado da terra por esse ser. Então, essa é a história do demônio do Clube Floresta. A próxima história é uma história da região onde eu nasci, mais especificamente do bairro onde eu nasci. O nome dessa lenda, desse ser, é o Homem da Bota Branca. O que seria o Homem da Bota Branca? Desde que eu era criança, próxima da região onde eu nasci, onde eu vivi até criar maioridade, conquistar a maioridade, existiam várias chácaras. É como se fosse aqui a casa, em volta, vários loteamentos onde as pessoas transformavam em chácaras, em sítios, onde criavam animaizinhos, onde criavam-se galinhas, faziam plantio de milho, tomate, essas outras coisas. E numa dessas chácaras, eu lembro, isso eu estou falando porque eu conheci essa pessoa. Numa dessas chácaras tinha um senhor, e esse senhor, ele sempre saía de terno, gravata, bota e chapéu. Não é o demônio do Clube Floresta, essa é uma outra coisa. E poderia estar o sol mais quente que fosse, esse senhor sempre estava vestido dessa forma. Então, estava todo mundo suando, todo mundo morrendo de calor, e se você encontrasse ele na rua, ele ia estar vestido dessa forma. E de chapéu branco, era um terno meio já encardido, meio velho, mas em tonalidades mais claras, como se fosse um terno branco mesmo. E aí, criança é um bicho encapetado. Um dia eu perguntei pra minha avó, eu falei, por que esse homem anda assim? É porque ele tem doença de pele, não sei o que e tal. E ele não pode pegar sol. Só que eu achava a aparência daquele homem algo muito estranho. Muito... Como que eu posso colocar? Ele tinha uma aparência cadavérica. Ele não era nem pálido, nem corado.
Ele já era um senhor, mas a aparência dele parecia ser muito mais velha do que ele era. E aquilo sempre me deixou encucado. Eu falava, gente, ele é muito estranho. Ele é muito diferente de qualquer outra pessoa que vive aqui na região. E ele vive isolado em um desses sítios, essa chácara, uma dessas chácaras. Por que ele não tem família? O que aconteceu? Por que ele é assim? Passaram-se alguns anos. Esse homem, ele sempre sumia uma determinada época do ano e aparecia depois de alguns meses. Sempre com ferimentos nas mãos ou no rosto. E quando eu estava na escola, eu e meus amigos, a gente começou a desconfiar de muitas coisas. Por que esse homem some em alguns períodos do ano? Por que ele vive machucado? Será que ele cai dentro do sítio dele? Será que alguém bate nele? E a gente começou a pesquisar, a querer saber. Para vocês terem ideia, uma vez a gente invadiu, escondido, isso eu estava no 8º ano, a gente invadiu escondido esse sítio dele. E dentro do sítio dele tinha uma casa caindo aos pedaços, como se ninguém vivesse lá dentro. E isso levantou mais ainda a nossa atenção. Como que uma pessoa vive nessa situação? Passado algum tempo, nós começamos a entrar nessa pilha, mais eu, porque eu sempre gostei, mas sempre tive medo desse lado mais místico, mais obscuro. Passou-se um tempo. Dentro da escola tinha um professor de geografia que viveu há muito tempo na região, muito tempo. E aí um dia nós resolvemos sentar e conversar sobre a região ali, o bairro onde eu nasci. Ele tinha sido criado ali no bairro onde eu nasci e dava aula para eu e meus colegas na escola. E aí a gente sentou e conversou com ele e tal, sobre a região, sobre as chácaras, os sítios que tinha ali, a fundação do bairro, que o bairro não era um bairro tão antigo, mas também não era um bairro tão novo, a questão que tinha muitas pedreiras no local onde eles extraíam pedras para fazer asfaltos e tal. E aí, num dado momento, eu perguntei, você conhece fulano que usa um chapéu branco, Ele falou, não chega perto. Aí eu falei, mas não chega perto por quê? Por causa da doença que ele tem, é uma doença transmissível. Eu não conhecia nada, gente, eu não sabia o que era transmissível, o que não era transmissível. É por causa da doença transmissível que ele tem, a minha avó falou que ele tem uma doença de pele, e pode passar. E eu lembro vagamente sobre essa conversa, mas aí eu lembro que ele falava. Ele tem um problema muito sério, por isso que ele some algumas vezes por ano, e aparece todo machucado e tal. Só que eu não me convenci daquilo de primeiro momento. Eu queria saber o que acontecia com aquele homem, por que ele era assim. Sabe quando você foca em algo e você não para de focar naquilo enquanto você não descobre o início de tudo, o porquê daquilo? Eu sou assim. Passaram-se alguns dias, entramos no período da quaresma, e aí esse homem sumiu. Ninguém via ele na rua, ninguém via ele na região e tal. Não sabíamos se ele ficava dentro da chácara dele, do sítio dele, o que ele ficava fazendo e tal. E aí eu cheguei e perguntei para esse meu professor. Ele sumiu novamente. Tipo, já era de praxe ele sumir nessa data específica do ano. Meu professor falou, chama seus colegas que a gente vai conversar sobre isso. Chamei todos eles, sentamos em volta da mesa do professor e ele falou, eu vou contar uma história para vocês que todo mundo da região conhece, só que ninguém toca no assunto. E é justamente por isso que esse homem do terno branco, do chapéu branco, é isolado. Quando ele tinha esse professor tinha 15 para 16 anos, também, como sempre, tinha essa questão da religião no local, de não sai tal dia, não sai isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. E na primeira semana da quaresma, dentro de um desses sítios, muitas galinhas começaram a aparecer mortas e o galinheiro parecia que era destruído. Toda semana alguma coisa parecia destruída. E muita galinha morta, muitos animais mortos. E ninguém sabia o porquê, porque ninguém tinha coragem de sair à noite para ver o que estava acontecendo, porque era quaresma. Ele fala que as galinhas começaram a aparecer mortas na primeira semana, depois começou a aumentar a quantidade de animais aparecendo mortos, não só nessa chácara, nessa mini fazendinha, mas em outras casas da região. E aí os homens resolveram vamos caçar esse bicho que está matando. Deve ser uma raposa, deve ser algum animal que mata a galinha, que mata outros animais. Mas pelo porte dos animais que estavam morrendo, era algo grande. Não era tipo uma raposa que mata a galinha. Estava matando cavalo, boi. Resolveram se juntar, os homens ali do bairro, e ir atrás à noite desse animal que estava matando as galinhas. Pensaram. Primeira semana da quaresma sumiu todos esses animais. Agora, na segunda semana, vai sumir mais. E começou a preocupar toda a região, porque muitas pessoas viviam do comércio desses animais. Do comércio das galinhas, dos bois e tal. Resolveram montar uma campana, ficar escondidos para ver o que estava acontecendo. Deu meia-noite,
próximo de uma dessas chácaras que estavam sumindo os animais, porque os animais apareciam mortos, eles viram um homem de bota branca, de chapéu branco, de terno branco, deitar no meio do mato e rolar. E quando esse homem levantou, ele já não era um homem, ele era um cachorro de aproximadamente 1,80 m, 2 metros de altura, que andava nas patas dorsais, nas patas traseiras, e andava com os braços soltos na frente. Eles falaram, era um cachorro que andava em pé, mas era um cachorro muito grande para ser comparado a um pastor alemão, por exemplo, e outro pastor alemão não anda em pé. Resolveram seguir esse cachorro escondidos, o tempo inteiro escondidos no meio da mata rasteira que tinha ali. E no dado momento esse animal entrou dentro de um galinheiro. E lá ele começou a fazer o escarcéu. E começou a rolar e escutavam as galinhas sendo mortas dentro desse galinheiro. E aí eles falaram, vamos entrar, porque se a gente não matar esse animal, ele vai matar todos os outros animais e a gente vive como? A gente faz o quê? Que já deu, né? Uma semana inteira os animais sumindo e agora mais essa semana, mais esses animais sumindo, vão começar a ficar no prejuízo. E aí ele falou que o pai dele estava dentro desse grupo e o pai dele que contava para ele sobre isso, que quando eles chegaram dentro do galinheiro, eles olharam pro cachorro, o cachorro revidou e foi para cima deles. Nisso, um dos homens jogou um lampião, não lembro o que era, no cachorro, e fechou a porta do galinheiro. E esse cachorro começou a se debater, a uivar e tentar sair, quebrar madeiras do galinheiro e tal. Até que esse galinheiro pegou fogo. Pegou fogo e aí incendiou o galinheiro, perderam os animais que estavam lá dentro. E esse cachorro urrando e uivando. E ficaram lá esperando o cachorro sair. Já cada um com uma espingarda, com faca, com facão, com foice, com tudo isso que tem nas regiões mais retiradas, que eles usam para plantio e tal. Esperaram o fogo baixar, pegou fogo em tudo e o cachorro não saiu. Eles acharam, nossa, ele sumiu, ele desapareceu e tal. Quando eles viram que já estava amanhecendo o dia e tal, eles resolveram ver o que sobrou ali do galinheiro que tinha pego fogo, o que tinha acontecido, se aquele cachorro tinha sumido mesmo ou não. E quando eles conseguiram ver o que estava ali, era um homem extremamente queimado. É o mesmo homem que eles viram deitando lá no mato, se enrolando no mato, virando cachorro, era o mesmo homem que estava dentro do galinheiro, extremamente queimado. Os animais mortos em volta e ele ali no centro, no queimado. E aí ele contava que o homem da bota branca, do chapéu branco, do terno branco, ele andava, o sol que tivesse, ele andava vestido daquela forma, porque ele tinha o corpo inteiro queimado, inteiro comido pelas chamas. E ele andava daquela forma justamente porque ele não queria mostrar que ele estava inteiro queimado. E aí eu comecei a fazer as comparações. Por que ele tinha o rosto daquela forma, todo meio que deformado, todo que meio... Por que ele usava terno? Poderia estar o calor que fosse. Por que ele usaria aquela roupa naquele calor? O que acontecia com ele? E nesse momento tudo foi se encaixando. Ah, agora eu entendi! Tudo foi se juntando. Então, a hora que ele contou isso, falou sobre por que ele usava terno e tal, eu falei, gente, o homem é um lobisomem. É por isso que ele some em determinadas épocas do ano. Ele deve se machucar fazendo essas coisas. Os animais atacam ele também, é claro. Então ele se machuca por andar no meio do mato e quando ele volta, ele fica com resquícios do que aconteceu. O meu twin fez isso aqui na mesma hora. Eu falei, gente, o homem mora próximo da minha casa. O que eu vou fazer? Se eu encontrar esse homem na rua, como que eu vou reagir? E ele sempre foi um senhor que passou, cumprimentou e tal, mas naquele dado momento, tudo mudou pra mim. Eu falei, tá, entramos na quaresma, vamos entrar na quaresma, e o que eu faço? Eu não posso sair à noite, eu não posso... Eu ficava trancado. Eu não saía, eu não fazia nada, justamente por medo do homem da bota. Um dia eu andando na rua, tem muitos pontos de ônibus e tal, e aí eu estava passando, ele olhou pra mim, me chamou até o ponto do ônibus e falou, você tem fumo? Eu falei, não tem fumo. Ele falou, porque eu queria muito fumar, porque hoje eu vou entrar numa viagem e não sei se eu vou voltar. Aí eu falei, não posso falar com o senhor, saí, fui e tal. Foi a última quaresma que ele foi visto, que ele não foi visto, vamos colocar dessa forma, porque todo o período da quaresma ele sumia. Foi a última quaresma que ele não foi visto. Depois desse período, esse homem desapareceu meio que pra sempre. Não existem relatos de pra onde ele foi, a chácara dele foi abandonada, alguém entrou lá e colocou fogo naquela tapera que ele vivia. Destruíram tudo, ele apenas sumiu. Daí na minha cabeça fica até hoje esses resquícios das histórias da quaresma. Será que ele era um lobisomem mesmo? Será que
mataram ele? Fizeram alguma coisa com ele por causa dessa lenda que criaram sobre ele? Será que ele foi queimado mesmo? Ficam resquícios, ficam ideias até hoje na minha cabeça. Isso foi real ou não foi real? Porque hoje, estudando sobre muitas coisas, vendo muitas coisas, todo mundo sabe que existe uma doença chamada licantropia, que é a história do lobisomem, de licantropo, que serviu comida, carne humana para Zeus, e Zeus transformou ele num cachorro, e aí ele andava na forma de um animal. E existe uma doença chamada licantropia, que é assim como as marés têm a ação quando existe a lua cheia, entram em ação quando tem lua cheia, as pessoas também elas transformam, o psicológico dela é transformado quando tem lua cheia, porque todo mundo sabe também que o nosso corpo é composto por muita água. Então o que acontece? A mesma função que a lua cheia tem com as marés, tem com o ser humano. E nas pessoas que possuem a licantropia, acontece da mesma forma. Eles veem a lua cheia, eles começam a se sentir de uma forma diferente, começam a agir de uma forma diferente. Não que vá se transformar nessa história hollywoodiana de vai virar um cachorro, vai sair algo. Não. Continua sendo ser humano, mas ganha força sobre-humana. Começa a agir de forma estranha, comer carne crua, fazer um monte de coisa. Existe, é uma patologia a licantropia. E aí eu fico pensando hoje, sabendo de tudo isso, que a quaresma, ela traz uma explicação fictícia, vamos colocar dessa forma, para coisas que muitas pessoas não entendiam naquele tempo. Então, por exemplo, o diabo do Clube Floresta. Quem garante que alguém colocou fogo no clube e aí usaram o demônio para falar não, porque foi o demônio que colocou fogo. Esse homem é a mesma coisa, o homem da bota branca, do chapéu branco. Ele poderia sim ter licantropia, ser uma pessoa diferente, com algum problema de saúde, mas as pessoas preferiram inventar uma mitologia em torno disso para que elas entendessem o que estava acontecendo com aquele homem. Assim como a gente vê hoje em dia muitas pessoas com deficiência que há anos atrás, há séculos atrás, eram tratados como se fossem monstros. Então, eu sei que era para ser um vídeo de terror, mas fica uma reflexão sobre isso. A quaresma, eu não sou religioso, a minha família é extremamente religiosa, mas fica essa reflexão sobre a religião, que nem tudo na religião não tem uma explicação. Nem tudo. Só muito, gente. Meu vizinho tem um Fusca. Ele acha que colocar esse Fusca para funcionar todas as horas do dia. Por que não aparece um lobisomem e leva? Então, só para finalizar, a religião, ela traz a religião, a mitologia, o folclore, eles trazem muito desse místico para justificar, às vezes, coisas que as pessoas não entendiam naquele tempo. Existem muitos livros que falam sobre o assunto, lendas do Brasil, a Cuca, por exemplo, o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, o Labatute, são todas lendas, mitos que tiveram sua base de verdade. Então você vê aí histórias de canibalismo, história de pessoas que adoravam maltratar escravos que perdiam membros pelos seus senhores e foram transformados em histórias, um pouco para comover, um pouco para conscientizar as pessoas e também para trazer esse lado místico para as pessoas pensarem que nem tudo é realidade, mas também nem tudo é fantasia. A função um pouco da quaresma é justamente isso, conscientizar as pessoas sobre a forma de viver. Tipo, você vai querer ser levado pelo demônio do Floresta? Você vai querer ser capturado, queimado, igual o homem da bota branca, do chapéu branco? Então, esses pontos me despertam muita atenção e me fazem relembrar da minha infância, das histórias que a minha família contava, das histórias que eu vi, dessa cultura viva que nós temos até hoje dentro da sociedade. Porque a pessoa ela pode ser muito instruída, ela pode ter muitos bens, ela pode ter muitas coisas, mas ela sempre vai conhecer muitas lendas e ela vai acreditar, como eu acredito e muitas também, que aquilo é a realidade, porque nós somos feitos de cultura. Então o vídeo de hoje é sobre os meus traumas de quaresma. Tive muitos períodos super legais. Minha família, por ter esse lado bem religioso, proporcionava muita cultura. Por mais que eles não tivessem, não fossem abastados financeiramente, não tivessem muitas vezes estudos, mas traziam essa cultura pra gente, pra mim, pros meus primos, até mesmo pros meus colegas, e que às vezes é bom você pensar no lado místico, porque isso tranquiliza, isso traz paz.
a sua mente, traz paz, traz conhecimento, como eu falei, da licantropia. A licantropia é uma doença, não é o lobisomem hollywoodiano que as pessoas falam que se transforma daquele jeito. Não sei também, vai que ele se transforma daquele jeito e vira um cachorro gigantesco. Assim como a questão da mula sem cabeça. A mulher que dorme com o padre vira a mula sem cabeça nas noites de lua cheia. Gente, cansei de escutar barulhos de cavalos correndo, mas também era por questões de morar perto de chácaras. Então, vocês conseguem entender que o místico se mistura e a gente cria uma cultura dentro de uma região, uma cultura sobre algo, e essa cultura perpetua durante anos, durante séculos. Então, essa é a grandeza de nós sermos seres humanos, de vivermos num país tão rico culturalmente, muitas das vezes não valorizado, mas muito rico culturalmente, com suas lendas, com suas histórias. E eu acredito que nós devemos, muitas das vezes, agradecer por termos, como eu falei, eu não sou religioso, mas por termos essa religião próxima. Religião também é cultura, mas próxima do popular, próxima do que é popular, porque uma coisa vai sempre agregar a outra. Então, a igreja cria uma história, mas essa história se perpetua de uma outra forma e ela é passada de geração em geração. E a cultura nada mais é do que isso. É passar uma história, é passar uma identidade cultural, é passar algo de geração em geração. E eu agradeço muito por ter vivido tudo que eu vivi e por ter conhecido tudo. Existem muitas outras lendas, mas essas são as duas lendas que mais me marcaram. Porque eu conheci a pessoa, que ela sumiu e tal. Outra porque meus colegas, pais de colegas, a sociedade onde eu vivia vivenciou isso. Só que trouxe para a sociedade de uma forma diferente. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Irei postar mais assuntos com esse tema, que eu acho extremamente interessante, para que vocês entendam também um pouco da minha cultura, assim como eu gosto de conhecer a cultura de outras pessoas. Entender onde eu nasci, como eu vivi, como foi viver alguns períodos da minha vida, por exemplo, as vivências em Quaresma. E é isso. Aguarde os próximos vídeos. Beijo!